Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Olá, amigos e amigas da Sistec. Que bom que é estar de novo com vocês. Eu sou Kleber Duval, levando a todos, a partir de agora, informação com credibilidade em mais um TJS. Vamos então direto para as manchetes de hoje. Mulher morre em acidente com ônibus da aviação Rio Doce. Colisão deixa feridos entre Reduto e Manhumirim. Os 16 e seus 162. Livro sobre a família Marçal. Teve lançamento oficial em Caratinga. Justiça Eleitoral avisa. Prazo para requerimento e transferência de títulos vence em maio. Anuário de Segurança Pública revela quase 2 milhões de golpes foram aplicados por meios eletrônicos em 2022 no país. Polícia Militar e advogada de Caratinga fazem alerta. Estes e outros assuntos no TJS em instantes. Olá, bem-vindos de volta ao TJS. Uma passageira morreu em acidente que envolveu um ônibus da aviação Rio Doce e um caminhão, por volta das 2h30 da manhã deste domingo, em trecho da Via Dutra, que passa por Lavrinhas, estado de São Paulo. A vítima, de 66 anos, ficou presa nas ferragens, foi resgatada, mas sofreu parada cardiorrespiratória ao chegar a um hospital. Outros 4 passageiros ficaram feridos sem gravidade. O ônibus fazia o trajeto São Paulo-Rio de Janeiro e colidiu na traseira de um caminhão que transportava placas de mármore. Suspeita-se que o motorista tenha cochilado ao volante. Uma forte colisão deixou 5 pessoas feridas no quilômetro 89 da MG 111, entre Reduto e Manhumirim, na tarde deste último domingo. O acidente envolveu 2 veículos e foi provocado quando o condutor de um deles tentou acessar uma estrada vicinal, sendo atingido pelo que vinha em sentido oposto. Nenhum dos feridos corre risco de morrer. Eles foram socorridos por uma equipe do SAMU e encaminhados para o Hospital César Leite, em Manhuaçu. Um motociclista de 39 anos morreu na tarde de sábado, após colidir em uma caminhonete. O acidente foi na rodovia estadual MG 111, em Manhuaçu. As notícias são de que o condutor da moto invadiu a contramão. Ele era inabilitado. A vítima morreu no local. Já o condutor do carro envolvido não sofreu ferimentos. Mais tradicional honraria de Minas Gerais. A medalha da Inconfidência foi entregue neste domingo, em Ouro Preto, a personalidades de Minas Gerais e de todo o país, com atuação de destaque nos mais diferentes ramos de atividade. O evento anual comemorou a Inconfidência Mineira. Por um dia, a capital de Minas retornou à cidade onde o ouro foi motivo de cobiça e anseio por liberdade. A memória do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi relembrada com as honras militares transcorridas na praça que leva o nome do ícone da Inconfidência Mineira. A primeira parte da cerimônia do 21 de abril foi marcada por uma reparação histórica. Por um dia ter ousado ir contra os interesses da coroa portuguesa, Tiradentes recebeu a pena capital. Os demais inconfidentes foram presos e degradados para a África. Os restos mortais de todos foram transferidos para o panteão que fica dentro do Museu da Inconfidência. Mas faltava o reconhecimento de uma heroína, Bárbara Eliodora, poetisa que foi casada com o inconfidente Alvarenga Peixoto e participou ativamente da conspiração contra as autoridades portuguesas.
Não teve o devido reconhecimento como heroína por ser mulher. Mas agora, em 2024, uma porção de terra do túmulo onde foi sepultada em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas, foi levado para o Panteão dos Inconfidentes. O governador do estado foi o responsável por conduzir a urna. Após o ato solene, a comitiva de autoridades se dirigiu para o Centro de Convenções para a segunda parte da cerimônia, a entrega da Medalha da Inconfidência. A Medalha da Inconfidência 2024 também marca os 30 anos da criação do Plano Real, tanto que o grande colar foi dedicado a Fernando Henrique Cardoso, que na época era o ministro da Fazenda e posteriormente se tornou o presidente do Brasil. Fernando Henrique Cardoso não compareceu hoje na cerimônia, mas será marcado um encontro entre o governador Zema e o ex-presidente para que ele possa receber a homenagem. Outras 171 pessoas e entidades que contribuíram para o desenvolvimento de Minas e do Brasil receberam a Medalha da Inconfidência em 4 designações. São políticos, empresários, cientistas, profissionais liberais e várias outras personalidades escolhidas pelo Conselho da Medalha da Assembleia Legislativa. Um deles foi o sargento Roger Dias, morto por um detento beneficiado pela saída temporária da cadeia em janeiro deste ano, que recebeu a medalha póstuma. O orador oficial da cerimônia foi o vice-governador professor Matheus, que destacou o reforço dos ideais de liberdade. Nós precisamos sim ser nacionalistas no reconhecimento dos nossos, e eu repito, heróis nacionais. Não há nenhuma vergonha em tê-los. Não estamos falando no endeusamento de figuras que possam resolver os problemas que cabem, na verdade, a nós resolver. Estamos falando do estabelecimento de referências que possam ser seguidas e sirvam de inspiração para aqueles que ainda têm trabalho a realizar. Tiradentes representa, sim, a liberdade, como Bárbara Eleodora representa a convicção em uma causa. Ser livre é uma premissa de qualquer Estado democrático e a conquista dessa garantia não pode nos deixar acomodados, acreditando que ela será mantida eternamente de forma espontânea. A manutenção da liberdade exige muita vigilância. Diante de qualquer sinal de retrocesso, devemos permanecer firmes na defesa dos valores que recebemos como legado. A liberdade é um direito inalienável e uma conquista que nunca pode ser subestimada. Veja a seguir: Justiça Eleitoral avisa: prazo para requerimento e transferência de títulos vence em maio. Olá pessoal, vamos aí dando sequência ao TJS. As eleições municipais se aproximam e com isso também fica mais perto o fim do prazo para o requerimento e transferência de títulos eleitorais. Se você deseja ficar em dia com suas obrigações eleitorais, é bom ficar atento. 8 de maio é a data limite para esses procedimentos e de outros, como alteração do local de votação, atualização de dados e quitação de multas. Para votar com tranquilidade em 6 de outubro próximo, escolhendo prefeitos e vereadores, saiba o que é preciso fazer. Eleitores que desejem fazer título pela primeira vez, que é o chamado alistamento eleitoral, que desejem transferir o seu título para um município diverso daquele em que eles já votam, ou pretendam fazer uma revisão do título, que significa alterar algum dado, algum nome ou a seção em que votam, devem impreterivelmente fazer essas operações até o dia 8 de maio. Os novos alistamentos são feitos já em caráter de biometria, mas é importante registrar que o alistamento, as revisões e as transferências são feitos até o dia 8 de maio na sede do cartório eleitoral, que aqui em Caratinga as duas zonas atendem no mesmo local, que é a Avenida Tancredo Neves, 135, centro de Caratinga, das 12 às 17 horas. Os eleitores que já foram biometrizados, que já passaram pelo procedimento da biometria pela Justiça Eleitoral no momento anterior, esses eleitores podem
fazer uma solicitação de transferência do título ou de revisão do título através da internet, acessando o site www.tre-mg.jusp.br, menu Título Net. Nesse site e nesse menu, o eleitor acessa, preenche os seus dados, anexa os documentos que forem solicitados e submete o seu pedido de transferência ou revisão para a Justiça Eleitoral. Após o prazo que a Justiça Eleitoral terá para examinar esse pedido, o eleitor fará nova consulta e daí sim a operação estará concluída, sendo que, se for necessária a apresentação de mais algum documento, a Justiça Eleitoral entrará em contato. Mas apenas para reforçar, operações de alistamento, que são os novos títulos, as revisões e as transferências, são feitas no cartório das 12 às 17 e, excepcionalmente, podem ser feitas pela internet apenas operações de revisão e transferência de eleitores que já passaram por biometria anteriormente. Perdido o prazo do cadastramento eleitoral, que se encerra em 8 de maio, o eleitor não terá mais a oportunidade de fazer as alterações que desejar. O eleitor que perder esse prazo, ele não vai conseguir fazer nenhum título novo, transferência de título ou alterar qualquer dado do seu título. A única operação que será possível após o dia 8 de maio será a segunda via do título, que na verdade não representa nenhuma alteração ao título já existente, é apenas a segunda via realmente do documento. E essa segunda via ela pode ser obtida tanto no cartório eleitoral quanto também pela internet na página do Tribunal Eleitoral. O eleitor que comparecer no cartório para fazer alistamento, transferência eleitoral ou revisão do seu título, deve levar um documento pessoal com foto ou certidão de nascimento ou casamento, deve levar um comprovante de endereço, se tiver CPF disponível, leva o número do seu CPF e, se ele já tiver título, leva o número do título também e o documento. É importante também registrar que, com relação às transferências eleitorais, o eleitor deve comprovar o vínculo com o município para o qual ele está pretendendo a transferência há pelo menos 3 meses. Então, o eleitor só pode fazer a transferência do título se ele estiver vínculo com um novo município há pelo menos 3 meses. E deve juntar também um comprovante de vínculo com esse município, através de conta de água, de luz, contrato de locação, guia de IPTU, dentre outros documentos. E a Justiça Eleitoral, ela recebe os novos eleitores de braços abertos, convida todos para fazerem as operações antes do fim do prazo, mas é importante também registrar, a fim de que não haja problemas, de que, se o eleitor comparecer na Justiça Eleitoral e fizer alguma declaração falsa de vínculo com a comarca, essa situação vai ser averiguada pela Justiça Eleitoral e, se esse fato for confirmado, o título vai ser cancelado e vai ser aberto um processo criminal contra ele. De acordo com o juiz, há procedimentos do cadastro eleitoral que podem ser feitos pela internet e outros não. Os serviços de forma online, nesse momento que nós estamos próximos do fechamento do cadastro, são apenas a transferência e a revisão. Então, se o eleitor, por exemplo, morava em São Paulo e passou a residir na nossa comarca, ele pode fazer a solicitação de transferência pela internet, desde que ele já tenha passado no seu título anterior por biometria. Ou, se o eleitor, em razão de uma mudança de nome ou alguma coisa nesse sentido, queira fazer a revisão do seu título, também pode fazer essa solicitação pela internet, mas também desde que tenha passado por biometria anteriormente. Agora, operação de alistamento, que se destina aos novos eleitores, apenas presencialmente no cartório eleitoral. E esse alistamento também é importante que a Justiça Eleitoral faça esse esclarecimento. Ele vale para os eleitores que completem 16 anos até o dia do primeiro turno das eleições. Então, aquele jovem que tem 15 anos e que vai completar 16 anos até o dia 6 de outubro desse ano, esse jovem já pode fazer o título de eleitor. Agora, se o jovem for do sexo masculino, não tiver título de eleitor e completar 19 anos esse ano, quando for ao cartório eleitoral fazer o seu título, além dos demais documentos, deve também levar o seu comprovante de quitação com o serviço militar. Teve lançamento oficial em Caratinga neste último sábado o livro Os 16 e seus 162. A obra conta a história da família Marçal, originária do distrito de Santa Efigênia, e hoje com mais de 1.500 integrantes espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O lançamento foi na Casa Ziraldo de Cultura. Integrantes da família Marçal e convidados marcaram presença. O título do livro faz alusão aos 16 irmãos que geraram 162 descendentes
que por sua vez deram origem a outros membros da família. Jorge Marçal, jornalista, bacharel em Ciências Contábeis e professor, residente em Varginha, é o autor da obra. Um trabalho de pesquisa, de investigação jornalística, né, que eu diria assim. O livro é um documentário, não foi fácil, foi uma coisa demorada, trabalhada, visitar todos os parentes, entrevistar cada um deles. Eu acho que tem outras maneiras, né, para as pessoas poderem se mostrarem, para a sociedade conhecerem coisas boas das famílias, né? É preciso que sejam feitas algumas coisas como esse trabalho do livro. Eu acredito que seja um incentivo. O primo, o tio, o parente que se vê naquele livro, nas histórias, nas fotos, mesmo na lista ali de parentes, a cada um dos 17 e os seus 162, eles se sintam assim, incentivados a contar até as histórias. Nem precisa de escrever, mas que as histórias sejam contadas e divulgadas. Eu vim de Varginha de novo aqui para fazer essa apresentação, hoje para mostrar esses personagens que eu entrevistei, que eu documentei, que eu registrei, e que eu espero que Caratinga tome conhecimento e veja que a família Marçal produziu personagens interessantes, importantes para a própria sociedade, e que isso seja, então, um incentivo para que outras pessoas sigam esse mesmo caminho. Esposa de Jorge, Romana Marçal, também ajudou na confecção do livro. Na verdade, essa parte do registro, catalogar os nomes de todas as pessoas da família, ficou por minha conta. Então, eu que fui fazendo contato, buscando as informações, né, dos nomes por cada um dos 17 filhos, buscando quem que foram os filhos, mesmo os que morreram criança, mesmo aqueles que muita gente não conhece, né, não lembra. A primeira neta da família, por exemplo, ela faleceu criança. Praticamente ninguém conheceu, né? Hoje, quem está vivo não conheceu. A primeira neta, né, era filha da Maria Cornélia, que é a filha mais velha, faleceu com um ano e meio. Então, assim, todos esses registros eu que fui buscando. Meu nomezinho está lá. Muito importante, sim, com certeza. Agradecer essa oportunidade, agradecer o privilégio de entrar nessa família, né, de uma forma, como a gente brinca, eu sou agregada, né, não sou parente de sangue, mas eu fui muito bem recebida por essa família, já tem mais de 40 anos, e só tenho a agradecer. O lançamento do livro sobre a família Marçal teve também uma exibição de taekwondo. A professora da turma, Rosimeira Marçal, fez sucesso no esporte, sendo mais uma integrante de destaque da família. Eu comecei no taekwondo velha já, com 32 anos. Aí o meu esposo falava assim, mas você vai lá em Caratinga treinar, que eu morava na zona rural, né, em Dom Lara. Aí são 10 quilômetros. Aí eu vinha todos os dias treinar. Comecei com 32 anos, então tem 10 anos que eu faço taekwondo. E hoje, a brincadeira, o esporte, que eu não levava a sério, virou minha profissão. Hoje eu vivo do taekwondo. Então hoje eu trabalho na cidade de Bom Jesus do Galho, trabalho no distrito de Sapucaia e no distrito de Dom Lara. E hoje divulgo o taekwondo. E pratico também o jiu-jitsu. Aí já levei irmã, levei sobrinhos, levei amigas. Então, sim, o esporte acaba contagiando todo mundo. O artista plástico Daniel Pisani, cujos desenhos são exibidos em países da Europa, também está no livro sobre a família Marçal. Ele faz parte da 4ª geração da família. Para mim é uma felicidade muito grande, assim, né? Porque quando eu recebi o convite do Jorge, foi, na verdade, uma feliz coincidência, né, de estar aqui retornando à minha cidade natal, né? Porque hoje eu moro em Curitiba, onde eu continuo desenvolvendo os meus trabalhos, a minha atividade plástica, né? E bom, estar aqui na Casa de Cultura do Ziraldo, né, que é uma referência para a gente aqui na cidade, para todo artista caratinguense, eu acho, né? Para mim é uma grande felicidade, uma honra, na verdade, estar aqui em nome de um avô que eu pessoalmente nem conheci, né, assim, pessoalmente, mas sobre o qual eu sempre ouvi muitas histórias, né? A minha mãe conta muitas histórias sobre ele, né? E o livro que o Jorge tá trazendo agora como continuidade do trabalho do pai dele é altíssima literatura, assim, na verdade, né? Porque ele faz um resgate histórico da família, apresentando todas essas personagens, né? Das quais faz parte o meu avô, né?
Então, para mim, na verdade, é uma honra, uma tremenda felicidade estar de volta aqui em Caratinga e apresentar um pouco do que eu tenho produzido em outros lugares do Brasil por aí, né? E estar aqui nessa casa, nesse centro, que é uma referência da cultura aqui na cidade, né? Então, para mim, eu só tenho a agradecer, na verdade, estou muito feliz de estar aqui. O enfrentamento à epidemia de dengue em Varginha, no sul de Minas, passou a contar com o uso de drones. Os equipamentos permitem o acesso aéreo aos locais com suspeita de focos do mosquito. Pela primeira vez, o drone é utilizado pelo setor de vigilância ambiental de Varginha. O equipamento voa a uma altura média de 200 metros, com um raio de alcance de 1 quilômetro. Do alto, 2 drones estão sendo usados em áreas críticas da cidade que apresentaram mais focos do mosquito da dengue. O drone registra fotos e imagens em movimento, que são gravadas em cartão para depois serem analisadas. A gente consegue detectar várias localidades com problemas, né, que a gente não consegue ver assim nas historias do dia a dia, de rotina, né, que vem pelo alto, e a gente consegue visualizar bastante coisa que dá para a gente ter aí um direcionamento bem interessante em relação ao combate ao vetor. É necessário que o cidadão entenda que não se trata de uma invasão à privacidade nas residências. O fiscal, né, ambiental, ele entrará naturalmente na residência para verificar se tem focos, se tem larvas, para auxiliar inclusive o próprio morador daquela residência. Então tem que ser franqueado a entrada desses fiscais, naturalmente devidamente identificados, do poder público. Se acaso não for franqueada, não for autorizada a entrada, né, a legislação permite a entrada compulsória. Isso será feito. Nós chamaremos naturalmente a Guarda Municipal, nós chamaremos a Polícia Militar, nós lavraremos os boletins de ocorrência e poderá ser feita uma entrada compulsória, inclusive posteriormente com processo judicial contra esse cidadão, né, porque ele prejudica as ações de saúde. Muito bem, vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região nesta terça-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta terça-feira em Caratinga e região é de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 21 graus e a máxima 31 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 18 e 29 graus. Em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 18 e 30 graus. Em Caratinga, a mínima deve chegar aos 18 graus e a máxima a 29 graus. Veja a seguir: encontrado morto, idoso que estava desaparecido em Ubaporanga. Foi encontrado no final da manhã desta segunda-feira, 22, o corpo do senhor Raimundo Silvério dos Santos, de 85 anos. Ele era de Ubaporanga e estava desaparecido desde a última sexta-feira, 19, quando havia saído de casa dizendo que iria para um baile de forró naquela cidade. Desde então, não tinha sido mais visto. O corpo do idoso foi encontrado dentro de uma galeria pluvial, à margem da BR-116. A causa da morte dele ainda não foi divulgada. Até o encerramento deste TJS, a polícia ainda estava à procura de 4 criminosos que roubaram e, em seguida, incendiaram um automóvel em Caratinga, na madrugada de sábado. Segundo informado, os indivíduos, com os rostos encobertos, abordaram 2 jovens, ambos com 20 anos, que estavam sentados em um banco do bairro Jardins Lavi e anunciaram o assalto. Um deles portava arma de fogo. Das vítimas foram levados uma caixa de som JBL, uma mochila, um telefone celular e um automóvel. O carro, um Siena, foi localizado pouco tempo depois, totalmente incendiado, em outro ponto da cidade. A polícia pede a quem tiver qualquer informação
que possa levar aos autores do assalto que denuncie de forma anônima pelos telefones 190 ou 181. O crescimento absurdo de golpes aplicados por meios eletrônicos preocupa as autoridades no país e a cada dia surgem novas formas de estelionato. Em Caratinga também têm sido muitas as vítimas dos marginais. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicação que reúne informações das Secretarias de Segurança Pública estaduais, polícias militares, civis e federais, dentre outras fontes da segurança pública, traz uma informação alarmante. Em 2022, os golpes eletrônicos somaram no país 1.818.419, um aumento de cerca de 300% desde 2018. É que nos últimos anos, compras online, transações bancárias e outras operações financeiras vêm sendo realizadas cada vez com maior frequência por meio digital, tornando-se um terreno fértil para os estelionatários. Buscando alertar a população, a Polícia Militar de Caratinga convidou a advogada Ana Luísa Oliveira para falar sobre o assunto. Um assunto que está em alta e nós precisamos abordar aqui hoje é sobre o pagamento do IPVA. A gente entra no site, coloca às vezes no Google, para pagar o IPVA, clica no primeiro link e gera um pagamento. É muito mais rápido realmente pagar pelo Pix. Só que a gente tem que perceber algumas dicas e eu vou dar elas para vocês. Lá em cima tem o endereço do site. O site tem que estar escrito gov.br. Se tiver .com.br, não considera, porque as únicas pessoas que conseguem utilizar, né, as únicas instituições que conseguem utilizar o gov.br são as oficiais. E caso você não tenha observado qual foi o site que você entrou na hora de fazer o pagamento, observa quem é o beneficiário. O beneficiário ele tem que ser o Estado de Minas Gerais. Não tem como ser uma instituição particular. Outro alerta da advogada é em relação a golpes quando de pagamentos via Pix. Outro tipo de golpe é quando você vai receber um Pix. Muitos comerciantes estão sendo lesados pela falta de conferência no momento em receber esses Pix. As pessoas estão fazendo o pagamento com agendamento e depois cancela, ou pega o comprovante de pagamento e altera. Então é muito importante para as pessoas que recebem esse Pix, elas observarem data de pagamento, horário de pagamento, valor e entender também que, se possível, entrar na sua conta bancária e observar se o valor realmente caiu. Ana Luísa diz que a criatividade dos estelionatários não tem fim. As pessoas estão cada dia tendo formas diferentes e vão haver formas diferentes, histórias diferentes para esse golpe. Só que ele sempre vai ter o fim, pelo Pix, que é mais rápido, pela copia e cola, mas a história vai mudar. Pode ser por um familiar que te mandou mensagem porque trocou o número de telefone, ou pode ser por um sequestro que aconteceu e você realmente fica um pouco desesperado. O mais importante, gente, que a gente não entende é que a pressa ela é inimiga da perfeição. A gente precisa ter essa responsabilidade de olhar devagar, de conferir os dados. É muito importante porque depois a consequência a gente vai ter que lidar com ela. Então, é difícil reversão do valor. Os bancos, cada um tem uma forma de trabalhar, então não são todos que conseguem reaver o valor com rapidez. A Sargento Vivian da Polícia Militar de Caratinga reforça o alerta em relação aos golpes por meios eletrônicos. É sempre importante estar atento, né, a essas informações, parar mesmo para ver, vai pagar com cartão de crédito, olha lá o valor que está na tela, no visor da maquininha, vai fazer o Pix, confira os dados de quem recebe. Um boleto, por exemplo, que você for pagar, às vezes você gera um boleto em um site e que ele pode ser falso, porém você tem que verificar o boleto, verifique se tem algum erro de português, algum acento, alguma pontuação diferente. Quem recebe esse boleto, quando você paga o boleto via aplicativo de celular, geralmente aparece quem está recebendo, às vezes é o nome de uma pessoa, às vezes não é a instituição recebedora que está lá. Então, assim, é sempre importante ter esse tipo de atenção. Outra dica importante é a questão da chave Pix, que é um dado importante. Então, assim, evite utilizar a chave Pix como seu CPF, como seu número de telefone.
procure gerar a chave aleatória, né, pelo banco para receber esse Pix. 120 sacas de café foram furtadas neste último sábado de uma fazenda de Abre Campo. Segundo informado, o proprietário chegou à fazenda no córrego Pouso Alto pela manhã, constatando que a porteira havia sido arrombada durante a madrugada. O café estava em um caminhão, que também foi levado. Além disso, os bandidos ainda furtaram R$16 mil que estavam em um cofre, quebrando também as câmeras de vigilância da fazenda. Pela manhã, o caminhão foi encontrado abandonado, vazio, no córrego dos Carvalhos. Até o encerramento deste TJS, a carga de café não havia sido ainda localizada e nem se sabia a identidade ou localização dos criminosos. Muito obrigado mais uma vez por sua participação. Nos veremos de novo no próximo TJS, porque este está terminando. Grande abraço a todos e até a próxima.